Olá, tudo bem? Nesse vídeo nós vamos tratar sobre a Mesopotâmia. Faremos em forma de itens, de tópicos para facilitar o acompanhamento e a compreensão do assunto. Este conteúdo, em virtude do tamanho, nós faremos em 2 vídeos. No primeiro vídeo, nós abordaremos as características dos primeiros povos que chegaram à região da Mesopotâmia e que se sucederam no governo dessa região, como os sumérios, os acádios, os assírios, os babilônios. E no segundo vídeo, nós vamos abordar as características específicas da Mesopotâmia, sociedade, cultura, religião, economia e outros. Nesse vídeo agora, nós vamos abordar o processo de sedentarização dos primeiros povos nessa região e como eles vão se suceder no governo dessa região. Mesopotâmia. Esse nome é um nome dado pelos gregos, e significa terra entre rios, já que essa região compreendia os vales e planícies irrigados pelos rios Tigres e pelos rios Eufrates. Hoje seria a região do Iraque e regiões próximas. Fica, portanto, inserida no que ficou conhecido de crescente fértil, que estendia-se desde os montes Zagros, no Irã, a leste, até os desertos da Arábia, a oeste, contando com os rios que desciam das montanhas em direção ao Golfo Pérsico. A região da Mesopotâmia foi dividida entre Alta Mesopotâmia, Média e Baixa Mesopotâmia. E isso se deu para que a gente possa compreender as características geográficas dessas duas regiões, porque elas vão interferir no processo de sedentarização dos primeiros povos nestas localidades. A Alta Mesopotâmia é montanhosa, desértica, menos fértil, e já o centro e o sul da Mesopotâmia já é uma localização ali entre os rios Tigres e Eufrates, onde se encontram a Média e a Baixa Mesopotâmia, constituída de planícies bem mais férteis e propícias à sedentarização de grupos humanos ali. Descobertas arqueológicas apontam que as primeiras sedentarizações de comunidades na Baixa e Média Mesopotâmia ocorrem ainda na transição do Paleolítico para o Neolítico, ou cerca mais ou menos em 10 mil anos antes de Cristo. Para alguns especialistas é a mais antiga civilização do mundo, mais antiga inclusive do que o Egito. O surgimento dos primeiros núcleos urbanos na região. Eles vão se dar acompanhado de um complexo sistema hidráulico que vai favorecer a utilização dos pântanos, evitar inundações, garantir o armazenamento de água para os períodos de seca, e graças ao sucesso dessas atividades produtivas, a partir de 4000 a.C., vão começar a surgir as primeiras cidades autônomas, que chegaram a ter perto ou mais ou menos 10 mil habitantes, como por exemplo a cidade de Uruk. As cidades na Mesopotâmia elas vão viabilizar a sobrevivência na região, a defesa militar e a centralização da autoridade e do controle da população. Os primeiros povos a se constituírem nessa região, nós vamos ter os sumérios e os acadianos. Em 2000 a.C., no final do Neolítico, os povos sumerianos, vindo do planalto do Irã, vão se fixar na Caldeia, na Baixa Mesopotâmia. E lá fundarão cidades autônomas como Uruk, Nippur e Lagash. Cada cidade será governada por um supremo sacerdote e chefe militar, que se chamará Patesi. Quem era o Patesi? Era um supremo sacerdote e ao mesmo tempo um chefe militar, e que, acompanhado de sacerdotes e outros burocratas, eles vão controlar a construção de diques, a construção de canais, a construção de templos e celeiros e vão também impor uma administração e cobrança de impostos. Como eram os deuses na Mesopotâmia? Os deuses eram considerados proprietários de todas as terras, portanto as cidades eram suas moradas terrenas e os homens deviam segui-los. Portanto, junto aos templos eram erigidos os zigurates, pirâmides de tijolos enormes que serviam de santuários aos deuses quando desciam ao povo. Diferentemente do Egito, os governantes da Mesopotâmia raramente eram tidos como deuses, mesmo assim só depois da morte. Portanto, eles eram representantes dos deuses na terra. E se as terras são dos deuses, e eles são os representantes desses deuses, portanto, são eles que distribuem a terra, que administram a terra. O comércio e escrita sumeriano. Empreendedores e criativos, os sumerianos estabeleceram relações comerciais com vários povos da costa mediterrânea e do Vale do Indo.
Inventaram a escrita cuneiforme, uma escrita em forma de cunha, né? E que passou a ser utilizada por todos os povos da Mesopotâmia. Os acadianos, Sargão I e a unificação da Mesopotâmia. Enquanto as cidades sumérias viviam em constante guerra, né, pela soberania da região, produzindo hegemonias sucessivas, né, os acadianos, povos de origem semita, vieram da região central da Mesopotâmia por volta de 2300 a.C., e o seu rei, acadiano Sargão I, unificou politicamente o centro e o sul da Mesopotâmia, né, dominando, portanto, os sumérios. E ele ficou conhecido, devido aos seus feitos militares, né, de conquistas territoriais, como o soberano dos 4 cantos da terra. O Império Acadiano. Ele vai incorporar a cultura sumeriana, né, com destaque para a língua semítica e a escrita cuneiforme, né. Porém, a queda do Império Acadiano vai se dar por volta de 2100 a.C., devido a revoltas internas e a invasões estrangeiras, né. O Império vai enfraquecer e cairá em 2100 a.C. O Império Babilônio, de 2000 a 1750 a.C. Entre os invasores do Império Acadiano, destacam-se os amoritas, né, vindos do deserto da Arábia, né, impuseram seu domínio sobre a região a partir da cidade da Babilônia. Né, e a unificação completa se dará no século XVIII a.C. com Hammurabi. Unificou desde a Síria, na Alta Mesopotâmia, até a Caldeia no sul. Né, era, portanto, o início do primeiro grande Império Babilônico. O crescimento da capital Babilônia. Tornou-se rapidamente um dos principais centros urbanos da antiguidade, né, sediando um poderoso império, e tornou-se, portanto, um grande centro cultural, um grande centro econômico da região do Crescente Fértil. O Código de Hammurabi. O Código de Hammurabi vai ser um conjunto de leis e decretos elaborados pelo grande rei Hammurabi, né, e apresentava uma diversidade de procedimentos jurídicos, né, determinava penas para os mais variados crimes, e partia do princípio olho por olho, dente por dente, né, que decorria da lei de Talião, que preconizava que as punições fossem idênticas aos delitos. O Código de Hammurabi ele era tão complexo que abarcava diversos aspectos da vida babilônica, né? Abordava comércio, propriedade, herança, direito, mulheres, adultério, falsas acusações e a escravidão. Mas é importante ressaltar que as punições variavam de acordo com a posição social da vítima e do infrator. Ou seja, se a vítima fosse um nobre, a punição seria mais severa ao infrator. Hammurabi e a reforma religiosa. Hammurabi transformou o deus Marduk da Babilônia na principal divindade de toda a Mesopotâmia, mas manteve as antigas divindades. A Marduk foi erigido um templo e junto a este foi erigido um zigurate, o zigurate de Babel, descrito no Gênesis. A morte de Hammurabi e a decadência do Império Babilônico a partir de 1300 a.C. Após a morte de Hammurabi, o Império vai entrar em decadência, dadas as rebeliões internas, as invasões estrangeiras dos hititas, dos cassitas, e a desorganização do Império Babilônico promoveu o surgimento de vários reinos rivais, né, propiciando assim a ascensão dos assírios a partir de 1300 a.C. O Império Assírio, 1300 a 612 a.C. Os assírios fixaram-se no norte da Mesopotâmia por volta de 2500 a.C. Assur era a capital e nome da principal divindade dos assírios, né? E eles ocupavam as áreas próximas ao rio Tigre e as montanhas próximas abundantes em madeiras, riquezas minerais como o cobre e o ferro. Eles também se dedicavam a atividades agropastoris e a caça. A militarização do Estado assírio. Os assírios tinham um Estado fortemente militarizado, né? Possuíam cavalos, carros de guerra e armas feitas de ferro. Essa tecnologia militar, bélica, esses equipamentos facilitavam o domínio assírio das regiões circunvizinhas. De maneira que os assírios conquistaram várias regiões da média Mesopotâmia, parte da Síria e parte da Palestina. A sociedade assíria. No topo da pirâmide social, uma aristocracia sacerdotal e militar, que sujeitava toda a massa camponesa a pagar tributos em cereais, metais e gado e a prestar serviços gratuitos ao Estado. Com a crescente expansão e militarização da sociedade assíria,
anexando novos povos ao seu território, e eles foram delegando a produção e o setor de serviços públicos aos povos conquistados, aos povos vencidos, né? E aos escravos. E tornava assim os cidadãos assírios, sejam eles artesãos, produtores, mercadores, em soldados. Eles não confiavam em delegar aos povos vencidos, aos escravos, o serviço militar. A fama dos assírios era péssima, né? Os assírios eram famosos pela forma com que tratavam os vencidos, né? Não era raro o esfolamento vivo, cortavam orelhas, órgãos genitais, narizes de quem ameaçassem o seu domínio. Os principais reis assírios. Nós vamos ter Sargão II, né, que vai conquistar o reino de Israel, Tiglath-Pileser, que vai tomar a cidade da Babilônia, Senaqueribe e Assurbanipal vão levar o reino assírio ao apogeu, Senaqueribe vai transferir a capital de Assur para Nínive e Assurbanipal vai conquistar o Egito, entre outras coisas. Assurbanipal e a biblioteca de Nínive. Além de grande guerreiro, ele era um entusiasta da ciência, da literatura, era um intelectual, né? O que explica a criação da grande biblioteca da nova capital, Nínive, né? A biblioteca de Nínive reuniu um amplo acervo cultural de toda a região, composta por dezenas de milhares de tijolos de argila. A decadência do Império Assírio. Após a morte de Assurbanipal, em 631 a.C., vai ocorrer o declínio, graças a revoltas dos povos dominados, né? E ele vai sucumbir em definitivo em 612 a.C. E aí Nabopolassar, rei dos caldeus, com a ajuda dos medos, vai destruir Nínive e todo o império, inaugurando agora o segundo império babilônico, ou o império neobabilônico. O segundo império babilônico, ou neobabilônico, de 612 a 539 a.C., de origem semita, derrotaram os assírios e fizeram da Babilônia a capital da Mesopotâmia. Nasce assim o Império Neobabilônico, mais grandioso do que o de Hammurabi há 1000 anos atrás. O reinado de Nabucodonosor, de 604 a 561 a.C. O Segundo Império viveu um apogeu, né? Época de grandes construções públicas, templos aos deuses Marduk, grandes muralhas, palácios. Será a época da construção dos jardins suspensos da Babilônia, né? Uma construção que os gregos consideravam uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Expandiu o império, conquistou boa parte da Fenícia, da Síria, da Palestina, escravizou os moradores de Judá, né? Transferindo-os para a Babilônia como escravos no chamado cativeiro de Babilônia, né? A decadência do Segundo Império Babilônico. Após a morte de Nabucodonosor, não demorou muito e o reino foi conquistado em 539 por Ciro, o rei da Pérsia, né? A partir de então, a Mesopotâmia e seus domínios passaram ao controle do Império Persa. Bem, esse vídeo foi um resumo sobre a sedentarização dos primeiros povos, os acadianos, os sumérios, os assírios e os babilônios, na Mesopotâmia, na região do Crescente Fértil. É importante que vocês assistam o vídeo 2, onde nós vamos abordar as principais características da Mesopotâmia, cultura, sociedade, economia, religião e outras. Se você gostou, dê um like, se inscreva no canal e até a próxima!